Olá para você ligado no canal do Café com Velocidade. Seguimos com os nossos especiais aqui na nossa intertemporada, nas férias. Férias se forem da Fórmula 1, né? Nossa não, a gente está aqui mantendo a discussão, mantendo o debate, mantendo a análise aqui no nosso canal, sempre buscando levar para você, como em todas as edições do ano, uma discussão diferente, uma discussão de qualidade, uma discussão mais aprofundada, não uma discussão de estar certo ou errado, mas uma análise que traga pontos de vista que você não está acostumado a assistir aqui no Café. Você já está vendo aqui as três carinhas aqui, ó, de nossos apoiadores, três deles que estão sempre muito ligados aqui no nosso canal e que estão fazendo, como vários outros, as edições de verão. Eu fico chamando de verão, mas fico na dúvida, né? Porque verão dá uma ideia de uma coisa mais, digamos assim, praia. Verão dá ideia de praia. E nós não estamos na praia. Acho que nenhum de nós. Você está na praia, Antônio Júnior? Não, né? Não. Tô em casa. Pois é, mas a sua cidade tem praia? Tem. Ah, então você tá na praia. O Antônio tá na praia. Daqui a pouquinho ele vai revelar a cidade dele. Então só tem um na praia aqui nessa edição de verão. Mas a edição de intertemporada, essas edições que estão fazendo, que a gente está fazendo, com discussões muito legais, cada uma com um tema interessante. Hoje o tema é muito legal. É o tema Brasil e Fórmula 1. A relação do Brasil com a Fórmula 1, momentos do Brasil com a Fórmula 1, pilotos, evidentemente, vamos falar sobre pilotos, vamos falar sobre nossas pistas, né? Temos no plural, inclusive um dos integrantes aqui vai contar um pouco para nós de uma pista que já não está mais no calendário, que sediou corrida no Brasil. Todo mundo sabe qual é, mas eu vou fingir que não, e não vou contar agora, depois a gente fala. Mas deixa eu dar as boas-vindas pro pessoal para a gente discutir Fórmula 1, discutir Brasil, discutir a situação do Brasil, inclusive pensando em futuro. Estou falando de passado, mas também tem pensando para frente, o que os meus convidados acham. Sejam muito bem-vindos vocês três, começando com você, Antônio Júnior. Agora você pode revelar a sua cidade aí para gente, para quem não sabe, o Antônio já participou, os três já participaram aqui de várias lives exclusivas para os apoiadores. Hoje eles estão aqui em canal aberto para serem vistos e ouvidos pelo mundo. Seja muito bem-vindo, Antônio. Muito legal aí a sua participação mais uma vez aqui com a gente. Obrigado, Fábio. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está assistindo, escutando. Também para Alberto, para Carlão aí. Eu falo aqui de Parnamirim, Rio Grande do Norte, uma cidade pequena, mais anexa da capital, Natal. Então, realmente, eu estou bem pertinho aqui de praias belíssimas. Região metropolitana de Natal, é? Exatamente. Ah, legal. É uma ótima cidade para viver, com certeza. Legal. Carlos Ferreira, nosso grande Carlão. Bem-vindo mais uma vez, Carlos. Temos muito a falar, sempre temos muito a falar, né, Carlão? Sempre temos muito a falar. De Fórmula 1 nunca é demais, né? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Fábio, Antônio, Alberto. Mais uma vez, um prazer estar aqui. Vamos discutir um pouquinho de Fórmula 1, falar do Brasil e falar de Fórmula 1 é bom demais. É isso aí. Grande Alberto Coimbra. Bem-vindo mais uma vez. Estava com a gente. Esse pode falar de Brasil, pode falar de pista, porque inclusive estava estava em Interlagos com a gente. O Alberto Coimbra é um dos ganhadores da promoção de 2023 do ingresso para o Grande Prêmio do Brasil, então foi levado a Interlagos pelo Café, já tinha ido, já conhece Interlagos, e fez com a gente a gravação no estúdio, e está de volta aí para contribuir com a gente mais uma vez. Obrigado, bem-vindo, grande Alberto. Valeu, Fábio, eu que agradeço. Carlos, boa noite, Antônio, boa noite, para todo mundo que estiver ouvindo. Fábio, é isso aí, vamos falar sobre Interlagos, vamos falar, né, sobre esse circuito já retirado do calendário, né? Não vou revelar também, não vou fazer esse suspense aí para corroborar. Nós estamos fazendo um mistério de uma coisa que todo mundo sabe, mas vamos continuar fazendo. Mas eu fui um dos agraciados e personifiquei, inclusive, o nosso Raposo, que era o nome do meu ingresso. É verdade. Foi agraciado e sou prova viva de que o Café cumpre. Prometeu o ingresso e cumpriu, estava lá. E vale lembrar, né, antes da gente entrar no assunto, que essa promoção permanece para 2024. Você que é apoiador da faixa Premium, todos os apoiadores da faixa Premium têm a opção de estar fazendo essas lives aqui com a gente, como os três estão. Quem quiser fazer, tem lugar sempre garantido. A gente vai sempre encaixando, e ao longo do ano de 2024 também vai acontecer isso. E a promoção para a faixa Premium permanece. Dessa vez são 3 ingressos que o Café com Velocidade vai sortear para você. Então, tá vendo? Carlos me falou para eu me lembrar de falar dos apoios. Agora eu tô lembrando, Carlos. Agora eu já tô falando no comecinho para já tirar isso da frente. É isso aí. Então, você pode apoiar na faixa Premium e você concorre, repito, a 3 ingressos. Serão 3 sorteios, né? 1 ingresso por sorteio. E se você ganhar, você vai estar na reta oposta lá de Interlagos, junto com a equipe do Café com Velocidade,
também, além de você ter as outras 3 faixas para você apoiar, e eu vou até colocar passando aqui embaixo da tela, ao invés de eu ficar falando, nada melhor do que deixar aqui as opções passando aqui embaixo da tela, das 3 plataformas que você tem para apoiar o café, pode ser no YouTube, pode ser no Apoia, pode ser por Pix, daqui a pouquinho eu coloco o Pix na tela aqui para você fazer, embora ele esteja na descrição desse vídeo. Vamos embora, vamos começar, vamos falar, e eu quero que vocês me falem, começando a falar de Brasil e Fórmula 1, absolutamente da cabeça de vocês, inclusive o primeiro que vier na cabeça de vocês, porque se ficar elaborando vai perdendo a naturalidade. Brasil e Fórmula 1, momento dentro da pista, não necessariamente um resultado, um título, mas não precisa ser necessariamente, mas um momento dentro da pista, uma disputa, uma vitória, uma derrota, uma declaração. O que vem na cabeça de vocês, começando com você, Antônio? De Brasil, de história do Brasil na Fórmula 1, o que mais vem na cabeça? Bom, o Brasil tem uma rica história com a Fórmula 1. E são muitos momentos memoráveis que, com certeza, a gente vai lembrar, tanto de corridas aqui em nosso país, como também corridas fora daqui, né? Mas eu queria focar numa memória que para mim foi muito importante, assim, foi muito emocionante, aquele momento em que eu não estava presente, foi em Interlagos, mas a gente levanta, a gente fica, né, se tremendo, a gente fica emocionado, que foi a derrota de Felipe Massa em 2008, em termos de campeonato, né? A corrida foi uma corrida boa, mas no final a chuva trouxe aquela emoção muito grande, e a gente ficava na torcida para que o Hamilton, na verdade, derrapasse e acontecesse alguma coisa, mas aquele final, que todo mundo conhece, todo mundo já viu e reviu tantas vezes, ficou marcado, eternizou na minha memória. Aquele final foi realmente muito emocionante. Antônio, inclusive, até para você continuar, né? A chance de ser campeão no próprio país, né? Que é uma coisa raríssima na Fórmula 1. Né? O Brasil passou por muito pouco, né? De ter um brasileiro sendo campeão no Brasil, né? Que amplifica. Campeão do mundo é uma coisa que nós vamos discutir aqui nessa gravação, nessa edição. Também o Brasil é muito rico nisso. Mas já imaginou, né, Antônio? O cara sendo campeão no Brasil demais, seria uma apoteose, né? Eu sou imparcial em relação à Fórmula 1, eu gosto de Fórmula 1, amo Fórmula 1. Fora pilotos brasileiros, não tenho torcida para ninguém. Eu quero ver boa corrida, bons campeonatos, boas disputas. E passou aquele momento, mérito total para Lewis. Ele mereceu. Mas que foi emocionante, foi um momento muito especial. Muito bom, começou bem. E aí, gente, vocês podem elaborar também, se acharem algum momento é o mesmo. E você, Carlos, qual é o momento que vem Brasil Fórmula 1 para você? O que pinta na cabeça de uma vez? Cara, eu não vou fugir do clichê, tá? Não precisa. Para mim, Brasil Fórmula 1 é o nome do Ayrton, vem em vários momentos, né? Tanto da morte dele em 94, quanto do primeiro título dele em 88, que o carro, como diria aquele narrador, engasopou na largada e ele foi buscar a corrida e ganhou a corrida e foi campeão. Claro que tem muito respeito por todos os pilotos que passaram, mas, cara, falar de Brasil Fórmula 1, a primeira coisa que vem na minha cabeça é sempre o Ayrton Senna. Não só na sua, acredito que de muita gente, né, que assistiu, nós aqui assistimos, né, o Senna, e sem dúvida nenhuma é muito difícil você dissociar, né? Eu vou até pelo outro lado, né? Você dissociar Senna, Brasil, Fórmula 1, isso é até para o mundo, cara. O mundo associa muito, eu acompanho as transmissões internacionais, você sabe disso, eu comento muito sobre isso durante o ano, e a associação de Senna com o Brasil, quando as equipes vêm para cá cobrir a Fórmula 1, existe sempre uma busca de tentar lembrar, de tentar associar, e isso acontece demais. E para você, Alberto, o que vem na sua cabeça quando você pensa em Brasil, Fórmula 1 e toda essa história rica que o Brasil tem? A primeira coisa que vem à minha cabeça mesmo é a rivalidade Senna-Piquet, né? Boa. Porque eu era piquezista, né? Ali quando eu era novinho, e comecei a acompanhar
a primeira experiência que eu tive com Fórmula 1 foi uma tristeza enorme para mim, quando eu era criança, porque o Piquet perdeu aquele campeonato para o Prost, do jeito que perdeu. Né? E aí vem 87, ganha do Mansell. E aí vem aquela entrevista do Piquet, do Senna, vou ficar quieto para deixar o Piquet aparecer, que o Reginaldo, inclusive, cita diversas vezes nas suas passagens. E aquilo acendeu, e olha que aquilo naquela época não tinha rede social, não tinha esse burburinho que faria hoje, mas aquilo acendeu os piquezistas de uma maneira. E vem 88, eu confesso, eu torcia para o Prost. Porque, como piquezista, eu torcia para o Prost. Mas aí veio 89, aquela sacanagem e tudo, e aí virou um sentimento de união ali, e vinha o declínio do Piquet, que o Schumacher termina de enterrar, entre aspas, o Piquet ali no final da carreira, na Benetton, e o Senna era ali, 91, 2, 3, ali era o piloto que era o suprassumo do automobilismo brasileiro. E aí, então, eu tive essa fase de transição ali, 86, 87, piquezista, a tristeza, a alegria, 88, secando o Senna, 89 aprontam com o Senna, aí a gente pega 90 em diante, já Senna, vambora, entendeu? Porque aí também já começa o Piquet Benetton, ele já sai da disputa, né? Efetivamente falando. Então essa é a minha primeira lembrança, nessa rivalidade, entendeu? De chegar a torcer contra o Senna por causa do Piquet. Né? Nessa história do Alberto, vem a ultrapassagem que muitos consideram mais bonitas da Fórmula 1 na Hungria, né? Era justamente o meu momento. Que na primeira tentativa o Senna dá o X. Eu quase me entreguei quando eu falei, por um momento, uma ultrapassagem na hora de introduzir, porque eu tentei guardar, mas vocês são muito espertos, vocês pescaram. Mas, por favor, Carlos, para quem não viu, para quem não sabe, descreva Hungria 1986. Em 1986, o Piquet vinha com pneu novo, se eu não estou enganado, o Senna não tinha trocado. O Piquet tenta a primeira vez, toma um X do Senna no final da reta. Na segunda vez, os dois vêm até no último centímetro que dava para frear, e o Piquet faz a curva como se ele estivesse num kart, com o carro atravessado, derrapando nas 4 rodas, e dessa vez não dá espaço para o Senna para poder que o Senna tentasse o X. Engraçado que eu vi uma entrevista do Piquet falando dessa ultrapassagem recente, acho que foi até essa semana. E aí ele comenta que o primeiro movimento dele, ele toma o X porque ele diz que o Senna foi sujo. Essa entrevista, inclusive, era um corte. E aí ele fala, 2 pilotos que eu acho muito sujos, Schumacher e Senna. Ele fala, né, que fariam de tudo para... Claro que a parte do Senna tem muito a ver com a rivalidade, mas assim, ele fala que o movimento do Senna na primeira tentativa foi de jogar ele para fora da pista. E por isso que ele espalhou e o Senna fez o X. Eu confesso ele conta que ele mostrou o dedo pro Senna. Eu nunca vi essa imagem. Ele conta que ele mostrou o dedo. Ele fala que fez a curva. Ele fala que fez a curva com o carro de lado mostrando o dedo. Ele perguntaram pro Nelsinho, mas o Nelsinho falou, cara, isso provavelmente é lorota do meu pai, porque naquela época era câmbio H, entendeu? Não tinha direção hidráulica. Pro cara tirar o braço, o carro traseirando, trocando de marcha, ainda mandar um dedo. Pô, acho que meu pai fantasiou, mas beleza. Isso próprio Nelsinho falando, né? Aquela época era um carro de 3 pedais, né? Então você tinha ali uma engenharia completamente diferente, uma condução completamente diferente. Mas Oi, pode completar. Não, é só que por isso tudo é que é improvável que o cara tenha tirado uma mão, só se for uma coisa assim. Às vezes foi lá mais na frente, né? Às vezes não foi naquele momento, né? Sei lá. Aí também faz parte do folclore. Porque aí é até bom, gente. Logo depois da curva, tem a segunda requinha, né? Então pode ter sido já quando ele estava equilibrado, ele fez um para trás. Assim. Não, é até bom a gente pegar esse negócio e contextualizar, porque há uma questão do folclore, né? Do folclore do Senna versus Piquet, como tem do Senna versus Prost. Entrou para a liturgia da Fórmula 1, né? E isso que o Alberto falou é uma coisa muito interessante, porque as gerações atuais não sabem, porque mesmo sem rede social, né? Que bom que não tinha rede social naquela época, embora, e eu sou muito ingrato, porque o YouTube é uma rede social e nós estamos aqui no YouTube, não teria café, mas não tinha rede social, mas a rivalidade Senna e Piquet era muito aguçada mesmo, era uma coisa assim,
de chegar a fazer um rapaz torcer contra o outro a favor de um que não é brasileiro, que é justo e digno, né? Tinha muita gente em Interlagos em 2008 que não estava torcendo pro Massa. Isso é normal, cada um torce para quem eu lembro muito também que tinha uma coisa da relação Rio-São Paulo. O Piquet era o cara mais ligado com o Rio de Janeiro e Senna com São Paulo. Então isso também apimentava um pouco a relação. É verdade. Ali, né? É verdade. Além do fato do narrador torcer pro Senna e o comentarista torcer pro Reginaldo. Então ficava aquele joguinho dentro da cabine e quem assistia conseguia notar de maneira muito clara esse jogo. É tanto que o comentarista, ele não é que ele tinha... Ele chegou a brigar com o Senna, inclusive, né? Assim, essa história é conhecida. Sim. Mas o Senna não queria muita proximidade com ele, exatamente porque existia essa divisão bem clara dentro da cabine. Isso também alimentava o ponto de vista de quem estava assistindo, evidentemente. Claro. Ótimos momentos, né, que a gente trouxe, que a gente já começou trazendo. Pode falar, Carlos. Pode falar, pode completar. Não, só para lembrar que eu vi uma vez o Reginaldo dizendo que o grande problema do Senna com ele é que o Senna não... Tipo assim, se você é amigo do Piquet, eu não falo com você. Entendeu? Numa certa altura da carreira. E quando o Senna foi, acho que bicampeão, que ele deu a entrevista primeiro para o Reginaldo, que ali eles meio que fazem as pazes, o Reginaldo conta que não esperava. E que o Senna, no meio de todos os repórteres, foi lá e puxou ele, falou, eu quero falar com você. E ali eles meio que fazem as pazes, mas aí o Piquet acho que já nem estava mais, né? E assim, é interessante a gente, principalmente para os mais novos, né, a gente contar a história de uma época que o Brasil estava ali presente, estava dando alegria, tristeza, nos fazendo raiva. O que eu fico imaginando, vocês estavam falando que naquela época não tinha rede social, eu fico imaginando o tamanho que teria Ayrton Senna, Nelson Piquet, se fosse com as redes sociais hoje, que você pega aí o tamanho que tem o Hamilton, Verstappen, e transfere aquilo para aquela rivalidade da época. É até difícil da gente imaginar como isso, o tamanho que tornaria isso, né? O Piquet seria cancelado hoje em dia. Né? Já está sendo. Ele já está cancelado hoje, né? Já está sendo. Ele tem cavado uns próprios buracos aí também, né? Ele tem os motivos dele. Mas assim, se a gente parar para pensar, o Brasil poderia ter enfileirado 86, 87, 88, 89, 90 e 91. 6 títulos seguidos. O Brasil bateu na trave de ter 6 títulos seguidos. Porque 86 o Piquet perde num pit stop que ele precisou fazer e 89 o Senna perde daquele jeito que a gente sabe que perdeu. Ou seja, ganhou 4 de 6 e poderia ter ganho 6 seguidos. Que é uma coisa, se você parar para pensar, o Schumacher ganhou 5 seguidos, o Hamilton ganhou 6 em 7, se não me engano. 6 em 7. Pois é, a gente está falando aí de 2 pilotos brasileiros que poderiam ter monopolizado 6 anos de Fórmula 1. Não é uma realidade que a nova geração minimamente sonha em viver. Né? Sim. Ver a força da história do Brasil na Fórmula 1, né? A escalação aqui não podia ser melhor. Os caras estão fazendo a pauta para mim. Os caras estão. Essa questão é muito importante. Estava até aqui para falar também, né? Não é nem só a questão do contraste, porque depois a gente entra um pouquinho mais nisso de hoje e amanhã. O que pode ser? O que é hoje o Brasil? O que pode ser amanhã? Mas que coisa absolutamente impressionante a força do Brasil na Fórmula 1, na história da Fórmula 1. Né? Antes do Schumacher, o Brasil só perdia para a Inglaterra em número de títulos. Né? O Brasil chegou nessa fase que o Alberto muito bem lembrou. O Brasil chegou a ser o segundo país com mais títulos da Fórmula 1. Né? Ou o segundo país com pilotos, né? Se não no número, mas somando as conquistas de todos eles. E eu estava ouvindo aqui. Tem 8, né? Isso. Eu estava ouvindo aqui vocês falarem e pensando assim, eu acho que eu vou dificultar para os meus 3 apoiadores, porque eu não estou aqui para facilitar a vida de vocês, e perguntar para vocês quem vocês acham que ou qual vocês acham que é o piloto mais importante. Importante, não é o melhor, não é o mais importante
para semente, para continuidade, para explosão, para a paixão. Qual o piloto mais importante? Será que a resposta pode parecer simples a princípio, mas talvez não seja? Não é. Não é. Qual o piloto mais importante da história do Brasil? Eu arrisco Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi. Para começar, unanimidade na mesa, hein? Unanimidade na mesa, né? Ele planta a semente, né? Mas a explosão... Ele veio numa época, apesar de já ter transmissão, que, digamos assim, né, não era os anos 80 eram muito mais, atingiram muito mais pessoas, né? A grande transmissão do título do Emerson é a narração do pai no rádio. É isso que eu ia falar. É o Barão. O pai dele era o Barão. Barão, Houve aquela narração, de arrepiar, de deixar... Do momento, né? Você fala do momento de Monza, né? Do título, né? Do título. A narração dele, narrando o filho dele sendo campeão, é um negócio que eu pelo menos não vi, né? Essa aí eu ainda não tava, mas eu já ouvi depois e realmente, assim, mesmo muito tempo depois, você arrepia de ouvir. E aí a questão do plantar a semente, né? O cara ganha os campeonatos, né? É o primeiro que vai e ganha um campeonato, né? Porque ele não foi o primeiro a pilotar, né? A gente teve Chico Landi lá atrás, né? Qual a importância desse cara também, né? Esse também tem que estar no hall dos mais importantes. A gente fica Senna, Piquet, o Emerson, Senna, Piquet, mas também tem os caras que foram lá, né? Que chegaram, que pilotaram, né? Emerson fez a primeira vitória para o Brasil e também o primeiro campeonato para o Brasil. E também é o primeiro da McLaren, né? É verdade. Acho que foi. E o Emerson ele só não brigou por mais título. Ele só não brigou por mais título porque ele investiu no projeto Copersucar. Porque eu acho que ele... É verdade. Chegaria em mais. Se ele permanece... Ele sai na crista, no topo e desce para uma equipe... uma iniciativa... uma iniciativa própria, exatamente. Mas é muito interessante isso, né? É muito interessante essa análise, porque tem muita gente importante, tem muito piloto importante, mas eu achei até que poderia dar uma diferença mais, mas eu tô com vocês. Acho que a importância do Emerson, porque a gente também não pode tirar, né, a questão do Senna e do Piquet, como que até por isso a questão da rivalidade, por isso eu tô dizendo, vocês já estão facilitando aqui a vida do apresentador, a questão da rivalidade é o que impulsiona, porque eu fico pensando, ok, o Emerson é o cara que plantou a semente. Mas e se não tivessem vindo Senna, Piquet, o quanto isso esticaria para o Rubinho, para o Massa? Então, essa é a reflexão. Eu não discordo de vocês, não. Acho que dar isso dar essa importância para o Emerson é absolutamente justa. Mas eu fico pensando, se tivesse o Emerson, se não viessem Senna e Piquet na sequência, como seria a história, né? Mas, enfim, isso são apenas suposições. A verdade é que vieram Senna e Piquet, e muito por causa do Fittipaldi, né? Eu acho que também a gente... Pode ir lá, Carlos, desculpa. E a história da Fórmula 1 meio que corrobora com essa sua fala, Fábio, porque você vê, depois do Schumacher, quantos pilotos alemães vieram depois, né? O Vettel e o Rosberg, né? Agora, depois do Hamilton, veio o Norris, o Russell. A gente pode ter certeza que vai aparecer daqui a pouco um holandês por aí também. Então, assim, meio que sempre puxa, né? Nós paramos de puxar, né? De repente, cortou-se a corrente, cortou-se a sequência, né? A gente tem uma onda espanhola também, depois do Alonso, né? Sim. Não, mas aí vem só espanhol ruim também. Vem uns espanhóis bem de braço duro, né? Sei, né? Alguersuari. Não chama o Alguersuari um piloto necessariamente ruim, não. Mas, enfim, depois a gente faz um especial Espanha. Mas, brincadeiras à parte, essa questão, né? É importante a gente citar, né? Essa questão porque o boom, vamos chamar assim, é natural, né? Todo esporte, todo país, vem um ídolo, vem um cara que desponta. O Verstappen é o melhor exemplo, né? Talvez a Holanda se torne um país que produza mais pilotos, apesar de ser um país pequenininho, né? Bem pequenininho. O Brasil, eu até queria colocar isso para vocês, né? O quanto será que é talento natural? Porque claro que há, mas o quanto também era um trabalho que já não existe mais. Essa discussão é muito necessária, né?
Porque não é simplesmente chegou e pronto. Claro que os caras eram diferentes, né? Muito diferentes. Mas eu acho que tem uma discussão, Fábio. Você tinha uma estrutura que funcionava, né? Ou pelo menos sustentava, impulsionava. Você tinha, inclusive, muita gente diz, o velho Autódromo de Interlagos, que a gente dissecou lá na nossa live no estúdio em São Paulo, o Adalto estava participando também, o velho. Para quem não conhece o velho Interlagos e quer ver a análise do café com o Adalto, é o que você estava também? Eu estava. Você estava, né? A gente pegou o mapinha lá no estúdio em São Paulo, a gente pegou o mapinha e dissecamos o velho Interlagos. E ele também é dado como essa pista, ela, né? A velha Interlagos, a velha pista, era também dada como um fator de excelente treinamento para os pilotos. Eu vi o Bird Clemente, que é outra figura importante que morreu recentemente, ele falava, os pilotos iam lá para fora, quando eles se encontravam uns com outros brasileiros, eles falavam, cara, aquele circuito de Outlaw Park tem uma curva igual a do Sargento, a outra tem uma igual ao Pinheirinho. Era uma referência pela variedade de curvas. Então, assim, para jogar para vocês, o Brasil, eu acho que a gente nem precisa discutir aqui a capacidade, o talento que teve. E aí uma pergunta se ainda tem hoje, eu faço daqui a pouco. Mas é claro que tinha talento, claro que os caras eram geniais. Mas o quanto ali também você não tinha uma estrutura que hoje você não tem. Que ajudou, né? Categorias. Eu acho que, Fábio, aproveitando esse gancho, em algumas conversas eu vejo aí recentes em outras mídias e tal, de ex-pilotos ou pilotos, né, recentes, o que se fala muito é que assim, você não tem uma cultura de Fórmula, começou agora em Fórmula 4, mas é um projeto novo, mas você não tem uma cultura de Fórmula que faça a transição do kart para os campeonatos europeus, para os pilotos brasileiros. Aí você mas a gente tinha, fator, né? A gente tinha Fórmula Chevrolet, exatamente, já teve Fórmula Ford, já teve Fórmula 3. Também tentou, né? O Massa também tentou uma época. Exatamente. Aí pra cá tentou com a Fiat, né? Sim. Então hoje o moleque sai do kart, ali com seus 12, 13 anos, tem que apostar muito dinheiro para ir para a Europa, para disputar os campeonatos grandes de Fórmula lá. E aí o cara abandona a escola com uma idade complicada, gasta-se muito dinheiro sem ter talvez nenhum retorno para chegar na Europa, correr atrás, né? Você pega as histórias do Tony Canaan dizendo que morou na garagem, na garagem, na oficina mecânica. Então, assim, é uma complicação que torna cada vez mais difícil, isso eu até ouvi do Nelson, torna cada vez mais difícil pessoas de fora da Europa se tornarem grandes pilotos de Fórmula 1, por exemplo. E aí bate com aquilo que a gente conversou antes. Desde 97, só europeu ganha a Fórmula 1. Então, tem desvalorização da moeda, que encarece essa transição. Então, tem toda uma série de fatores econômicos, de estrutura, de proximidade dos grandes campeonatos, de falta de um campeonato de Fórmula que faça essa ponte, da dificuldade de você levar um menino na idade que ele está para abandonar a escola, para gastar, e tem que ser família. Porque dificilmente o menino já vai ter um patrocinador que banque uma estrutura como essa. Você vê o Drugo. O Drugo só foi ter um patrocínio forte. Eu ia falar isso agora, final, né? Tudo isso que você está dizendo, até para vocês continuarem, tudo isso que você está dizendo com a cereja do bolo, né? Do trágico bolo, né? Que é uma Fórmula 1 com só 20 cadeiras. Ainda tem isso. O cara ganha a Fórmula 2, o cara tem patrocinador forte. E o cara não tem cadeira para sentar. Por isso que eu tava esperando para entrar, e na hora que você falou do Drugo, eu falei, é exatamente isso, né? Porque o Drogovic é o cara que tem patrocínio, tem lá, ganhou a Fórmula 2, pô, você quer o que mais? Né? Tudo bem, ganhou no terceiro ano, não é um super piloto, mas, pô, o cara não tem uma chance, Mas enfim, Carlão, você levantou o dedo, depois se o Antônio quiser também, entra na... Uma outra coisa que eu fico pensando, bem na linha do que a gente vinha falando, né? O Emerson puxa o Nelson e o Senna, o Senna puxa o Rubinho puxa o Massa, que puxou depois Felipe Nas, puxou o Bernold. Bernold foi contemporâneo. 2001, né? O Bernold veio, filho do Senna, digamos assim. Agora fugiu o nome do Jungle Boy lá, como é que chamava? O Pisonia. O Pisonia, né? Que capotou com o presidente da empresa. Que veio mais ou menos no vácuo do Massa, né? E aí, quando o Rubinho para... O Pisonia, só uma correção, o Pisonia é contemporâneo do Massa. O Pisonia, eu acho que eles até competiram na base. Assim. Exatamente. Às vezes um entra um pouquinho... da Mata também, contemporâneo. O Massa entra em 2002, né? E o Pisonia fez 2003 de Jaguar.
Né? Então eles são contemporâneos. É Toyota, né? O da Mata já é a antiga Toyota. É mais pra frente. Toyota. Mas continua, Carlos, só para fazer essa ajuste. Teve o Christian também, né? Que veio com o nome Fittipaldi, né? São 30, você falou antes da gente começar a gravação, você falou, são 32 ou 33 pilotos? 32 pilotos. E hoje a gente não tem mais ninguém que puxa isso. O fato da gente ter passado por Rubinho e Massa sem ser campeão do mundo, talvez tenha refletido na sequência. Eu fico pensando o seguinte, quando você tem um piloto daquele país campeão e aparece um outro piloto daquele país com talento, vem uma boa vontade do círculo em si. Mas aí eu te pergunto, precisa ser campeão do mundo para fazer a roda girar? Não deveria precisar. Não deveria precisar. O problema, mas, por exemplo, a França... O problema será que não está na roda, na estrutura, independente se for campeão do mundo? Porque eu penso sempre num nome chamado Gustavo Kirten. Né? É outro esporte, mas é Brasil. Sim. Aquilo ali não ter transformado, né? Ou não ter impulsionado o Brasil para pelo menos entrar no circuito do tênis. E o automobilismo, como o Alberto muito bem falou, é caro. Ele tem essa complexidade, mas falta trabalho, né? A gente não pode deixar de citar no programa de hoje a Confederação Brasileira de Automobilismo, que adora se vangloriar, que mostra lá seus projetos aqui e ali, mas a gente não vê dar fruto nada. A gente não vê uma coisa estruturada, uma coisa, digamos assim, com trabalho psicológico, técnico, de acompanhamento, até uma cooptação de patrocínios. Falta isso também. Não é só isso, mas falta isso também. E, Fábio, vamos lá. A gente está perdendo o autódromo. Sim. O José dos Pinhais acabou. Sim. Brasília não reinaugurou até agora. Brasília era uma pista que, poxa, né, com muita história, com muito o traçado lá, com o uso do miolo era muito legal. Curitiba, e a gente vai perdendo a gente foi perdendo as fórmulas também, né, Alberto? A Fórmula 3, a Fórmula Renault, a Fórmula Chevrolet, não dura. E aí você pensa que o Brasil é um país, em termos automotivos, uma potência mundial, em termos de indústria automotiva. Como que não se canaliza isso? Um de vocês falou aí a frase certa. Não há uma cultura de automobilismo no Brasil. Mas não é. Isso não é nenhuma novidade. Assim, isso é quase o beabá. Agora, se tivesse um pouquinho, talvez a situação fosse diferente. Mas eu nunca vou deixar de lembrar. Né? Na hora que a Fórmula 1 se limita a 20 cadeiras, ela também está fazendo muito a parte dela. Né? Mas assim, a gente tem algumas situações... Acabou a luz aí, acabou a luz. Pagou a conta aí não, Carlos? Pagou a conta aí não? Eu tô no hotel. Garoto. Liga para a recepção aí, Vai continuar. Voltou. Não, eu estava falando que tem duas situações assim, que diferem da brasileira, mas também não tem. E assim, tem algumas coisas. Por exemplo, França não ganha nada desde Alain Prost em termos de campeonato mundial. Mas a França tem uma equipe francesa. Não, e isso abre porta para os franceses. E a França tem muito piloto que vem e chega. Entendeu? Ela pode estar um pouquinho mais embaixo, mas você pega a categoria de base, tem muito piloto francês. Tem muito francês. Porsche, inclusive, ganhou agora. Agora, você pega a Argentina, que tem uma cultura de automobilismo, não consegue também. Mas a Argentina tem uma cultura de automobilismo de turismo. Os caras são muito fortes no turismo. Rally e turismo. TC2000, turismo carreteira. A Argentina é engraçado, né? A Argentina parece que meio que falou, saber esse negócio de Fórmula 1, acabou, a gente tinha um grande prêmio. Você vai lembrar, né, Alberto? Tinha o grande prêmio em Buenos Aires. Os caras, eu não sei o que aconteceu. Talvez seja um tema até para um programa assim, de automobilismo sul-americano, né? Falar da Colômbia com Montoya. Mas a Argentina me dá a impressão, e é claro que eu estou falando aqui algo que é absolutamente, né, deixo claro que não estou falando algo com informação, mas dá a impressão de que os caras falaram assim, cara, esse negócio de Fórmula 1, cara, deixa pra lá, vamos trabalhar o nosso campeonato, que é muito forte, envolve muita montadora, envolve muito dinheiro, tem muito público, os caras gostam, vão pra pista, eles têm uma cultura... Você tá certo. Eles têm uma cultura de automobilismo muito maior do que a do Brasil. Aliás, eu acho que a Argentina tem uma cultura esportiva de ligação com o esporte muito que não compara com o Brasil, né? Mas os caras renegaram a fórmula, os carrinhos de fórmula, né? O Brasil não. O Brasil realmente deixou morrer, na verdade, né? O Brasil se contentou com o Stock Car, né? Que é uma ótima categoria. Vamos falar, tá aqui pra gente encerrar o programa, inclusive uma pitadinha de vocês na Stock Car, mas bem lembrado, Antônio, assim, o Brasil parece que aquilo ali virou um fim, inclusive, né? Deus aí tudo acabou, é o mais importante. Isso, parece que aquilo ali virou assim, não. O cara não deu certo lá na Fórmula 1, ele vem pra Stock Car e se resolve. Eu acho muito pouco, né? E reconhecendo a força da Stock Car, evidentemente, é um campeonato forte. O próprio Dudu Barrichello é uma prova disso, né? O Bahia é ótima lembrança. Ótima lembrança.
não sei se por falta de talento ou falta de dinheiro, não conseguiu chegar e acabou se contentando com a Stock Car, né? Mas o Dudu foi muito mal na Fórmula 4, né? Então, assim, Pois já é, não. Ele já não. Ali ele será que já é assim ele já entregou ou ele tá na Stock Car e talvez ainda mire lá fora? Entregou? Não, eu acho que ele entregou. O outro filho do Rubinho é que ainda tá na Fórmula 4 mas é mais e novo, tá tentando. Né? Mas o Dudu foi muito mal na Fórmula 4. Se não me engano, ele terminou em 8º ou 9º, um campeonato de 13 carros. Foi uma coisa assim. E aí, como é que você vai investir no cara que... E é uma pressão maior que ele tem, né? Então, assim, é melhor deixar aqui, né, do que, de repente, levar para a Europa e não... Assim, na primeira corrida que ele já não render lá fora, com o nome Barrichello, acho que, sei lá, eu acho que ele entregou. Eu acho que ele podia ter tentado os Estados Unidos, sabe? Porque se chega na Fórmula Indy, por exemplo, e dá certo, talvez ele conseguiria... fazer uma ponte da Indy para a Fórmula 1, sabe? Aí você convence o Barrichello a deixar ele correr em oval. Se você convencer... Mas ele correu, mas o Rubinho do Japone acho que tá para os Estados Unidos. O Rubinho fez uma 500 milhas, ué. O Rubinho fez, mas ele fala que não deixa o filho correr em oval. Ah, ele fala isso? Ah, não sabia. Ele não falou sabia. isso uma vez. Eu nunca vi né? falando isso, não. Nunca vi, não. Ele falou, cara... Não é nem ele, desculpa. É a mãe do filho. Tá, a mãe dos meninos, né? Suzana, a mãe Suzana que ela chama. Acho que Suzana, né? Esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. Silvana, é verdade. Vocês acham? Diego, pode completar, Alberto. Não, é que ela teria dito isso. Olha, meu filho pode correr, beleza, só não corre oval. Aí acabou, né? Acabou os Estados Unidos. Tem muito isso, né? Tem muito isso. Mas oval também tem cada acidente, amigo. Não, tem muito piloto que não quer, não fala que não vai, não corre. E é uma das questões, né? Uma das questões também aí para se discutir sobre como que isso separa alguns pilotos da Fórmula Indy, né? De não quererem. O Button já falou que esse negócio não é para mim, não. Esse negócio de oval não é para mim, não. De Indy, né? De NASCAR, talvez ele até arrisca um dia. Porque ele dá uma namorada com a NASCAR, né? Mas de Fórmula Indy, não. Mas até para a gente fechar esse assunto, vocês acham possível Então eu vou até mudar a pergunta. O quanto tempo vocês acham para o Brasil talvez ter um campeão do mundo? Claro que nós estamos falando aqui da cabeça de cada um, ninguém vai ter uma resposta científica para isso. Mas o que vocês projetam? Assim, 10 anos, 20 anos, nunca mais? Dá para sonhar com um brasileiro campeão do mundo? Pensem no Drogovic. Se o Drogovic senta na Fórmula 1, ele muda essa resposta? Ou ele não muda, ele não é um fator nessa equação? O que vocês acham? Eu, sinceramente, eu não quero pensar que não dá para sonhar. Assim, de falar que não é impossível é errado, mas assim, eu penso que num período aí de 10 anos, eu acho difícil. Nos próximos 10 anos, eu acho bem difícil. Não quero aqui desmerecer o talento do Drogovic, não é isso, mas a gente sabe, como já foi citado aqui no programa mesmo, que as cadeiras da Fórmula 1 são poucas, você tem sempre gente chegando. O Fábio comentou, acho que foi no programa de segunda, né, sobre a briga que vai ter na Fórmula 2 agora, ano que vem. Chegam pilotos com um aporte muito maior, tanto financeiro, quanto, às vezes, até de talento mesmo. E assim, talvez como é que chama o menino lá da Fórmula 3, que fugiu o nome dele agora? Bortoleto. Bortoleto, né? Talvez o Bortoleto tenha se for bem na Fórmula 2, possa chegar com mais impondo mais respeito, né? Mas mesmo assim, não acho que vai chegar e ser campeão. Acho que o próprio Verstappen é uma prova disso, né? O grande talento que tinha demorou quantos anos para ser campeão? O Bortoleto é da McLaren, né? Ou seja, vai assentar onde? Vai sentar de cadeira. Né? Porque Norris e Piastri tem quanto tempo de carreira ainda? Aí vai que alguém saia. E aí, vocês, Antônio e Alberto, acompanham o relator? O que vocês acham? Cara, eu acho quase impossível porque assim, eu já primeiro vejo dificuldade de ter piloto titular hoje. Sim, essa é a conta, titular, né? Alguém chegar, brilhar, titular e ser campeão. É toda a escadinha, né? Se a gente fizer a conta, vamos lá. Os últimos 7 títulos de piloto, 8 da Mercedes, né? 7 da Mercedes, 7 da Red Bull, se não me engano.
14 anos. Tem 14 anos que a gente só tem Mercedes e Red Bull campeã. Ou seja, 4 pilotos disputam o título desde 2010, quando o Vettel ganhou. Então, você tem ali um clubinho ainda mais enxuto. E aí você pega hoje, já está assim, antes de um piloto brasileiro, que ainda nem chegou, nós temos Leclerc, Norris, Russell, Piastri. Não vou botar o Hamilton porque Piastri, Verstappen, 5. Nós temos 5 pilotos aí. Estou tirando Pérez e Hamilton, e vamos lá, daqui a 3, 4 anos talvez não esteja mais na Fórmula 1. Você tem 5 pilotos aí que já estão sentados na janela desse ônibus, chamado briga do título, vou chamar assim. Para um brasileiro chegar, ultrapassar um desses 5, para sentar num carro e aí brigar por título, putz, eu não vejo isso no médio prazo. Nas categorias de base, né? Tem que ser um cara assim, tem que ser um Piastri. Um cara que você fala assim, pera, porque tá vindo alguém aí, né? Mas se a McLaren não acertar o dedo do projeto, coitado do Piastri, vai ficar aí anos e anos e anos aí, talvez. Como o Norris não consegue ganhar uma corrida, cara. O Piastri ganhou uma sprint, né? Algo a acrescentar, senhor Antônio? Entra aí na conversa. É mais ou menos isso mesmo. Para ser campeão tem que ter um talento, né? Um talento acima do nível normal. Tem que ser um super talento. E chegar na boa cadeira. Então é muito difícil. Não quero ser pessimista, não vou dizer que nunca, mas claro, a perspectiva é baixa. A gente tem aí, falando aqui de 2 nomes, né? A gente falou no Drugo e no Bortoleto, comparando com outros países que tem 10 nomes ou mais. Então, a situação não é favorável, não. A gente espera, mas muito se animador. Você pegar, por exemplo, Antônio, na Fórmula 2 agora, eu acho que foi no último café que vocês falaram assim, sobre o Birman e sobre o Antonelli, se não me engano. Cuidado com o último café, porque essa edição tá gravada e vai entrar sei lá que dia. Última live do ano, na última live de 2023. Eu tava ouvindo, eu tava fazendo Rio-São Paulo no carro e ouvindo vocês lá, você, Raposo, depois entrou o Bunny, tudo. Eu acho que vocês chegaram a falar de Birman e Antonelli. Sim, falou, na última live do ano de 2023, sim. Ou seja, você tem 5 que já estão na janela e tem 2 querendo entrar no ônibus já. Aqui. Pois é. E aí você tem, hoje eu acho que numa aposentadoria ou num ocaso do Sainz, hoje na minha cabeça o favorito seria o Albon para assumir uma dessas cadeiras aí numa dança de cadeiras que eu acho que vai vir agora em 2024, por causa da Silly Season mais animada da história, talvez. Eu acho que o Albon é um nome aí para assumir uma cadeira das 6 melhores cadeiras, talvez. Ali na Ferrari. Se ele repete um ano, ele vira um nome no mercado, né? Ele vira um nome no mercado. Além da experiência e tudo, né? Já passou pela Red Bull, etc. Então você tem, eu acho que 2 cadeiras na Silly Season aí que vão ser briga de cachorro grande. A do companheiro do Max e do companheiro do Leclerc. Né? Então, ainda tem um Liam Lawson aí que tá nessa fila aí, que pode até entrar em outra que não é, Antônio? Cobiçado, com certeza. E sabendo ainda e pode ter também uma briga e pode ter uma briga também pro companheiro do Russell, né? Porque o contrato do Hamilton tá acabando. Não, para 24 não. Mas para 20, o contrato do Hamilton tá até 25, né? Para 26 pode ter, para 26 já pode ter. Essa cadeira do Hamilton, segundo dizem aí, até papo é o Antonelli, né? Segundo dizem, né? Aí nas últimas conversas, seria o Antonelli. Vocês podem me cobrar, o Hamilton renova. Podem me cobrar. Para 26? Este não é o último contrato do Hamilton. Porque eu acho que ele não ganha. Eu acho que vai depender muito do projeto. Pois é, o cara não vai sair nas vésperas de um 2026 que o motor vai virar é outro jogo de motor, né? E aí tem toda a questão da Red Bull. É por isso que eu faço eu sou capaz de cravar. Mas para pegar um gancho nisso que a gente está falando, da perspectiva de piloto de campeão ou não, que não tem muito, que não é impossível, claro que não é impossível, mas que não é a gente não vê um cenário de que não, calma, pode ser que sim, pode ser que não, é complicado, embora possa acontecer. E aí eu fico pensando, e a gente pode falar inclusive da relação do brasileiro com a Fórmula 1 diante desse cenário, porque a gente pode usar até a questão da pista, né? O Carlos já foi em Interlagos, o Alberto já foi na outra pista que a gente não quer mencionar o nome, e a gente vai, antes de acabar o programa a gente vai falar isso, mas até antes da gente entrar nesse assunto,
como que vocês veem a relação do brasileiro hoje com a Fórmula 1? Porque tem o fenômeno Netflix, que também tem um impacto gigantesco no Brasil. Reparei muito isso em Interlagos esse ano. Como vocês veem assim, essa, digamos assim, essa dependência de ter um piloto brasileiro, ela ficou menor? O brasileiro hoje, ele abraça a Fórmula 1 sem ter um piloto brasileiro, mas ao mesmo tempo já imagina se tivesse um Senna, como que estaria hoje, né? Como que vocês veem isso? A gente pode falar por nichos, né? Por exemplo, como era o nicho pessoal no tempo do Ayrton? Colegas da nossa escola, tempo de escola, faculdade, vizinhos. Como é que a gente tratava de Fórmula 1 naquela época, comparando com hoje? Na minha ótica, não mudou, não esmoreceu, não diminuiu a paixão pelo brasileiro na Fórmula 1. Lógico que a divulgação a nível nacional de audiência em TV aberta, audiência em TV fechada, tem um declínio, né? Em alguns momentos conseguem fazer uma variação para cima. Então, a nível global, a nível nacional, é dito que diminuiu. Mas a gente percebe que aqueles que realmente gostam não deixaram, não abandonaram o esporte. O que gostam com uma intensidade forte, né, o Antônio? Um exemplo típico é a abertura de venda por ingresso do GP Brasil. Em que os ingressos esgotam. Esses caras todos ficaram brigando de foice lá, eu vi lá, o Carlos no grupo lá, meu Deus, e aí, consegui, peraí, tá difícil, os caras ficaram malucos, lá eu fiquei vendo vocês lá lutarem. Desculpa, mas só para o Antônio completou, só porque eu te interrompi, mas pode ir. Então eu costumo separar em dois lados, aquele que eventualmente assiste, sim, né, tava de bobeira na casa do sogro, que assistia a Fórmula 1. Uhum. Aquele eventualmente assiste, mas não acompanha, não gosta. O amante de Fórmula 1, né, como nós aqui e muito mais, aquele amante não abandonou. Porque gosta do esporte. Não abandonou e talvez, como você falou na abertura, né, Antônio? Gosta do esporte. Do esporte. Né? Gosta. Talvez muitos tenham ido. Claro, o Hamilton tem os que amam o Verstappen, mas eu percebo assim, é Fórmula 1, tô gostando desse negócio de Fórmula 1, né, Antônio? Correto. É isso aí. O triste nessa relação do Brasil com a Fórmula 1, você já deve ter escutado isso de outras pessoas, assim como eu escutei de muitas, é o tal de, não, depois que o Senna morreu, eu nunca mais assisti. Esse diminuiu agora, mas ele era bordão, né? Em 98, 99, 2005, ele era bordão, né? Era. E desse pessoal teve muita gente que não voltou mais, né? Teve muita gente que foi e não voltou. E teve muita gente, como eu vou até citar aqui a nossa amiga, né, a Camila, que voltou através da Netflix, né? E eu acho assim, que cria-se uma relação com o Hamilton, com o Verstappen, com o Alonso, com os nomes mais fortes, e que traz assim até uma preocupação para essa relação no futuro, porque esses caras também não são eternos. Daqui a pouco o Hamilton para, o Verstappen vai correr de outra coisa, e assim, tem que se criando, que se não chega brasileiro, tem que se criando novos ídolos para que o esporte não morra aqui, né? Eu acho que Leclerc pega uma galera, Norris pega uma galera, eu acho que esses caras pegam uma galera. Mas é até um bom assunto para você entrar, Alberto, assim, essa questão do Netflix, como que você coloca isso nessa conversa que a gente está tendo? Essa discussão, eu acho que passa muito em cima do que o Antônio falou, tem nichos, né? A gente tem a galera que gosta do automobilismo, e Fórmula 1 é um deles. Tem uma galera que gosta do automobilismo, eu acho que é muito raro, hein? Eu acho que o Brasil é muito assim, Fórmula 1 e acabou. O brasileiro é muito assim, né? Exato, concordo. Tem uma galera que gosta de automobilismo, que é um nicho bem nichado mesmo. Nichinho. Tem aí um nichinho, exatamente. É um nichinho, né? Tem aí a galera um pouco maior que gosta de Fórmula 1. E dentro dessa galera que gosta de Fórmula 1, você tem uma galera sazonal, que vai... Então, por exemplo, minha filha começou a se interessar por Fórmula 1, ela tem 15 anos, por causa do Hamilton. Legal aí, ó. Ótimo exemplo. Né? É isso. Drive to Survive, Hamilton era
piloto, vem aquela ligação que alguns dizem fake, outros dizem não, mas é a ligação do Hamilton com o país, de alguma forma, e você pegou um público ali que vem na esteira do Hamilton. Hoje a gente já começa a ver um público que está vindo como você falou. Alberto, só te interrompendo, peço perdão, mas a gente tem esses dois pesos, né? O que gosta de Fórmula 1, para mim, de automobilismo, o brasileiro não gosta. Se a Fórmula 1 acabasse, os caras não sabiam mais nem o que acontece no resto do mundo, se a Fórmula 1 não existisse. E esse lado também do que, como você citou o exemplo, aí dentro da sua casa, de abraçar um ídolo que, ok, ele não é brasileiro, mas, digamos assim, a estrada é a mesma, né? Abraço o ídolo, trago para mim e vou com ele, né? Exato. E assim, e aí vem uma alimentação que o Netflix faz muito bem de criar essas... O Netflix traz uma coisa que é o piloto sem capacete. Não existia isso. Uma ótima definição, né? É uma ótima definição. Né? Essa é uma ótima definição. Né? A gente não sabia... Ele tira a máscara e humaniza, não é isso? É ótima definição. Exatamente. Ele traz o piloto vira um personagem. Sim. Ele não é só um atleta, né? E aí daí o Ricardo Astro, né? O Ricardo nos Estados Unidos é absolutamente... Virou o Gunter Steiner, verdade. Exatamente. Né? Assim, e isso até, se você quiser continuar, Alberto, mas isso no Brasil, a gente fala muito dos Estados Unidos, Netflix nos Estados Unidos. Eu estava vendo um jornalista, acho que até comentei isso no final do ano no café, um jornalista mexicano falar como que o Pérez, com o Drive to Survive, multiplicou no México, mas multiplicou muito. E olha que não tem muita diferença assim do Pérez, né? Tudo bem, veio na hora que ele foi para a Red Bull, é verdade. Você casa as duas coisas. Mas no Brasil também, eu percebi Interlagos, a gente estava junto lá, né, Alberto? Eu percebi muito Interlagos, assim, o efeito Netflix, de muitas meninas, de muita gente nova, né? Aquele negócio da Fórmula 1 ser um esporte pra gente velha, nós tudo aqui, tudo velho aqui, é verdade ainda, mas quando você vai a Interlagos, é impressionante o volume de gente nova. E ia ser muito legal, né? Porque a galera que tá vindo, né? E uma coisa isso Diga, cara. Deixa só o Alberto completar, Carlos. Pode completar, Alberto. Sobre essa coisa do tirar o capacete, é porque, assim, talvez as pessoas pensem, mas você tinha entrevistas do Senna no Roda Viva, que são antológicas. Clássicas, né? Do Piquet também. Isso. Mas aquilo ali era o piloto fora do ambiente do automobilismo. Sim, estava ali sendo entrevistado. Agora não. Eu me lembro que, por exemplo, uma coisa que minha filha gosta de brincar é aquele teste de reflexo que o Gasly faz, sabe? Que aparece muito. Da bolinha? Da bolinha. Minha filha adora esse troço. Da bolinha. E aí ela fala, vamos brincar do Gasly e tal, não sei o quê. Essas coisinhas foram trazidas para dentro do ambiente, mas é do ambiente do automobilismo, né? A confusão do Piastri, Ricardo, não sei o quê. Aquilo trouxe uma dramaticidade que tem o Ricardo ali como um personagem, sabe? São coisas que não existiam. São coisas que... E é engraçado, eu lamento que o Drive to Survive não tenha começado em 2014, porque aquele Hamilton versus Rosberg teria sido um negócio que seria louco, né? Roberto, você tem razão, mas o efeito Drive to Survive, cara, ele explode muito, muito por causa da pandemia. Porque ele explode no streaming quando todo mundo ficou em casa. Então isso foi para a Fórmula 1, isso foi excelente, evidentemente que, né, não preciso falar da pandemia, aquilo que a gente viveu, não existe nada bom naquilo, mas como que o casamento da explosão, porque a primeira temporada retratada é 2019, ou seja, sai no começo de 2020. Pandemia. E aí a pandemia estoura. Então todo mundo em casa, todo mundo no stream. Foi quando os streams estouraram. Então a Fórmula 1 casou de acontecer, isso ajudou muito. Eu não sei, o seu raciocínio é correto, né? Um Drive to Survive de Hamilton e Rosberg. Aliás, o Rosberg falou no final de 2023, ele falou, né? Se tivesse Drive to Survive na minha época, teria me atrapalhado muito. Né? Porque vai saber o que o cara faz nos bastidores. Aliás, sabemos, né? Já relatamos várias vezes nos últimos anos no café coisas que ele conta na Sky Sports da Inglaterra. E ele fala, teria me atrapalhado demais. Será que o Drive to Survive interfere numa disputa de título? Sim, é uma pergunta, hein? Essa é uma pergunta, hein? Acabou de me ocorrer aqui. O Drive to Survive interfere numa disputa de título, hein? Não. Que coisa, hein? Se bem que o Drive to Survive só vai ser para o público, só chega no próximo ano, né? No próximo ano. Mas a filmagem pode fazer o piloto pensar duas vezes. Para você ver, isso aí. Eu tenho duas. Oi, deixa só o Carlos. Então vai você, Alberto. Não, eu tenho duas frases que ficaram do Drive to Survive na minha cabeça.
em 2020, quando tem aquela discussão, Grande Prêmio da Austrália, meio da pandemia, cancela ou não cancela, o Hamilton fala para o Vettel assim, money is king. Isso, né, ficou ali. Ele fala isso numa coletiva. Ele fala isso numa coletiva de imprensa. Ele fala cash is king. Cash is king. E aí fica isso numa... E o outro é o clássico da discussão do Toto Wolff com change your effing car, entendeu? Essa da última, né? Última, né? Que ficou teatral aquilo ali. Parecia até ensaiado, né? É verdade. Carlos, você queria dizer alguma coisa? Fala. Eu acho importante ressaltar o serviço que a Netflix está fazendo para a juventude, não só no Brasil, né, nos outros países também. E eu vou dar um exemplo, porque em 2011, quando eu fui a primeira vez em Interlagos, eu já tinha 30 anos, e eu conheci um rapaz lá, devia ter uns 21 anos, que com certeza não viu o Ayrton correr, e ele estava com o pai dele, já um senhor, devia ter lá seus 55 anos, 50 e poucos anos, e mostrando todo orgulhoso que ele tinha feito para ir no Autódromo de Interlagos o autógrafo do Senna no braço. Esse rapaz não viu o Senna correr. A paixão que ele tem pelo Senna foi transmitida pelo pai dele. E nós, que estamos ficando mais velhos, também daqui a pouco não vamos estar aqui para transmitir paixão para frente. Então o Drive to Survive ajuda muito nisso, né? Ele faz esse serviço que amanhã ou depois a gente não vai poder fazer. Vamos lá, né? O Drive to Survive ele vale um programa também, ele vale um especial. Sim. Eu tenho várias restrições com o Drive to Survive, editoriais, porque eu não abraço a questão de você criar coisas falsas e fictícias. Mas é inegável, como o Carlos está dizendo, o efeito. Né? É porque eu gosto de separar o modus operandi do efeito. O efeito é inegável. O que o Drive to Survive fez pela Fórmula 1, ele mudou os mais de 2,5 bilhões que a Fórmula 1 rende hoje. Eu posso colocar 1 bilhão na conta do Netflix. Mas sempre lembrando, né? A gente tem o especial da Brown, que a gente vai colocar também, ou já colocou, que a gente está gravando, mas as datas de soltar os programas vão ser diferentes. Mas tá nessa intertemporada um especial da Brown. A diferença do especial documentário, da coisa novelizada, e tudo bem novelizar, mas a coisa adulterada, que aí é onde eu bato de frente com o Netflix, que assim, eu não consigo corroborar. Então é sempre bom deixar isso claro para não... Porque senão parece que é só maravilha, né? E não é. Nem a gente, e nem os pilotos, né? Alguns pilotos. Um de cada vez, senão eu vou tirar todo mundo aqui. Vai, com Antônio primeiro, você primeiro. Vai. Não, nem a gente aceita muito essa dramatização forçada, e alguns pilotos também rejeitam, né? É o caso da mas tem muita gente, aquela pessoa que é seduzida, que não acompanha tão de perto como a gente, não tem um café com velocidade para ouvir, ela cai naquilo, muita gente cai naquilo, e toma algumas cenas daquelas como verdades. E muitas daquelas cenas não são verdades, são reencenadas, são ditas como aconteceram naquele momento, e isso é sempre bom, por isso que o café é o café, a gente sempre faz análise crítica. Não estamos dizendo que o Drive to Survive é um lixo, claro que não é. Mas editorialmente, agora sim, organizadamente, um de cada vez, a sua vez agora, Alberto. Vocês ficaram muito oriçados aí com o Drive to Survive. Não, eu concordo, assim, o Drive to Survive realmente ele teatraliza algumas coisas ali, passando quase pela ficção, para não dizer, né, para não dizer outra coisa, mas assim, eu acho que a questão ali é que nem é um editorial, não tem uma linha editorial, acho que eles têm uma linha cênica mesmo, é isso, né? Cênica ou quase cínica, eu diria. Boa jogada de palavras agora, né? Boa jogada de palavras. Cínico, entendeu? Cênico. Fala, Carlos. Para deixar claro, eu só assisti a primeira temporada, as outras eu não consegui assistir. Essa foi para matar. Escolham bem, mas não Mas é porque eu realmente acho que de trazer novos fãs é um serviço que... Carlos, agora eu vou defender o Netflix, né? Nós não somos o público desses caras. Nós claramente, claro que a gente pode assistir, se divertir, comentar nas nossas redes sociais, nos WhatsApp, fazer aqui um bloco no café, mas nós não somos os caras que eles querem pegar. Eles querem pegar outro tipo é a filha do Alberto. Eles querem pegar a filha do Alberto. Entendeu? Eles querem atrair ela. Então isso é a grande diferença, né? E conseguiu. Pra gente.
Conseguiram, exatamente. Então, a efetividade, repito, a efetividade é inquestionável. Gente, para a gente terminar, esse papo que está sensacional, está excelente, vamos falar das duas pistas que sediaram corridas, né? Já que a gente está falando de Brasil, de Fórmula 1, a gente esbarrou muito em Interlagos. O Brasil tem um privilégio de ter no seu... Oi? 3 pistas, não? 3 traçados, né? 3 traçados. Mas assim, pegando na parte mais assim, de que eu até quero ouvir de você, mas vamos começar por Interlagos, que é uma pista, né, absolutamente conceituada, merecidamente admirada pelo mundo inteiro. No final de 2023, teve um site que perguntou qual pista não poderia jamais sair do calendário. E não é responder Brasil, não é nenhum pachequismo. Porque alguém pode responder Brasil lá na Inglaterra, lá na Alemanha, lá na China, lá no Japão. Não é nenhum tipo de exagero. Porque é impressionante, né? E eu nem estou entrando lá onde o Alberto entrou, no velho Interlagos, na importância daquilo ali, da maravilha que era aquele traçado. O novo Interlagos, na nova Fórmula 1, é absolutamente impressionante, não só a importância, não é à toa que Interlagos é invicta em sprints, né? Sprint no primeiro ano, sprint no segundo, sprint vai ter para sempre. Já coloquei isso no meu Twitter. As outras que lutem, não vão tirar sprint de Interlagos nunca. E é merecido, porque por isso que eu falo que o Brasil é agraciado, porque você olha Interlagos, você não fala, pô, é sensacional no desenho, mas é sensacional na prática, não é, Carlos? Sim. Interlagos se você pegar aí dos últimos 10 anos, teve uma ou duas corridas que não é que foram ruins, mas que não foram tão espetaculares quanto as outras. A maioria são corridas que daria facilmente para a gente encaixar no tema de corridas inesquecíveis, né? E, assim, de vários pontos, não só, e falando que nos últimos 10 anos não tivemos brasileiro vencendo em Interlagos, né? Então, assim, realmente é uma coisa... Quem já teve lá, eu acho que é só o Antônio aqui da bancada que nunca teve. Ele vai falar da expectativa dele que está indo para Interlagos. Né? Sim, depois ele até estratégico aqui, né? Mas aquilo ali tem um clima muito legal, né, Carlos? Você que já teve, e depois o Alberto vai falar das duas que ele foi, até comparar para nós. Ele vai comparar. Mas aquilo ali tem um clima... Né? É um clima muito legal. Eu tive a sorte de dois pontos assim que eu me lembro muito bem. Eu vi o Piquet dando uma volta com a Brahma em Interlagos e vi o Bruno Senna correndo na Lotus preta. E também é uma coisa assim que é difícil explicar. É um rapaz emotivo, né? É um rapaz emotivo. É difícil explicar. Inclusive foi no ano que ele vai disputar o S com o Schumacher lá, e o Schumacher meio que bota ele para fora. Interlagos tem qualquer pessoa, qualquer brasileiro que você perguntar, e talvez qualquer pessoa que acompanhe Fórmula 1 vai ter um momento ou outro que lembra de Interlagos. Os holandeses vão falar de 2016 que o Verstappen atravessa na pista e recupera o carro. Atuação histórica dele, né? O Alonso vai lembrar da batida espetacular que ele teve lá. Então, são vários momentos. O Antônio, para você, depois eu estou guardando o Alberto para o final. Antônio, para você que está indo para a pista pela primeira vez, né? Falou a gente aqui antes do programa começar. Eu até complemento o que o Carlos falou, né? E jogo para você, né? O Brasil tem uma arena mundialmente muito importante num esporte, que é uma coisa que em outros esportes não tem. Você tem o quê? No futebol você tem o Maracanã, que é mundialmente famoso, sim, mas que outro esporte? Você tem o Brasil ali, um terreno, uma pista, uma sede, um campo, vamos falar assim, de jogo, que é absolutamente histórico, importante e que entrega, né? Que as pessoas gostam. E é para lá que você está indo. Qual que é a sua expectativa, Antônio? Aí, contando as horas aí para ir para Interlagos, né? Já estou combinando com o Carlão aqui, meu parceiro de setor A. Não, os caras combinaram o setor... Alberto, os caras combinaram o setor errado, cara. Os caras vão para Interlagos e erraram o setor.
Eles erraram o setor. Eles erraram o setor. O Fábio já me doutrinou. Ele agora o Alberto, coloquei o Alberto, vem pra cá, vamos sentar aqui nesse pão. O Alberto viu tudo esse ano. Coloquei o Alberto no meio da ventania. Eu não sei como é que ele não me xingou por causa disso, mas a gente, onde a gente estava ali, eles não terão esse gostinho, Alberto, eles não terão. Mas diga, Antônio, diga, Antônio. Eu tenho certeza que vai ser muito saboroso. Sim, sem dúvida. Porque eu fiquei pensando em algumas palavras que você falou em um café atrás aí, do efeito sensorial. É isso que eu espero, entendeu? Ver a cor do carro diferente, o som na TV, o cheiro. O cheiro do óleo, da gasolina. O brilho, né, Antônio, o brilho do carro, você repare no brilho, que é diferente da televisão, é impressionante. A torcida de casa, ovacionando, a gente arrepia de casa. Você imagina estando lá. Então, esse efeito sensorial, para mim, é o mais esperado. Claro que a gente vai aproveitar a estrutura, né? Tentar chegar na pista se for possível, enfim. Claro. Mas essa parte sensorial, para mim, vai ser a parte, assim, é o que eu quero sentir, de fato. Que legal. Que seja o primeiro de muitos, né? Isso, que legal. Muito bacana. Alberto Coimbra, Interlagos, você já conhece, mas você conhece também Jacarepaguá. Você esteve lá, você assistiu corrida lá. Então, por favor, conta para nós que não tivemos essa sensação. A primeira corrida de Fórmula 1 em loco foi 89 em Jacarepaguá, que foi a última de Jacarepaguá, por coincidência. Mansell ganhou de Ferrari, ele estava até falando disso, né? O Gugelmin terminou em terceiro, que foi o maior resultado da carreira dele. O que você lembra? Porque, poxa, 89 é muito tempo, mas o que você lembra desse dia, cara? Assim, o que fica? Tem uma imagem que está na sua cabeça? Eu lembro muito mais de expectativa. Todo mundo tinha uma expectativa, não sei porquê naquela época, que a Ferrari era um carro frágil e não ia chegar até o final. E aí apostavam muito de que poderia ter um resultado favorável para o Brasil, mas ninguém esperava o Gugelmin. Eu lembro da galera assim... Caramba, ele tá em terceiro, aí passava, entendeu? Vamos, Gugelmin, entendeu? O pessoal, assim, animado com o Gugelmin, né? Telão não devia ter, né, Alberto? No telão não devia ter, né? Nessa época. Naquela época mal tinha TV de já existiam os telões no mundo, claro, né? Mas em Jacarepaguá não... Em Jacarepaguá não tinha. E Jacarepaguá era um circuito que eu lembro que a arquibancada era muito alta, mas muito alta. E a gente ficava lá em cima e dava para ver o circuito. E assim, o Jacarepaguá era uma coisa que o visual do Rio ajudava muito, porque você tinha a visão da Pedra da Gávea, entendeu? Acho que a reta que é a segunda reta, né? Você tem a reta dos boxes, aquela outra reta. Quando você voltava, você ficava de frente. A filmagem dá para mostrar isso. Você vê a Pedra da Gávea lá no fundo, você vê lá as pedras agora, né? Jacarepaguá. O local, eu já passei lá em frente. O local é belíssimo mesmo, né, Alberto? Assim, o local é maravilhoso. Pena que depois eu fui numa corrida de estoque no Jacarepaguá já mutilado. Já num clima assim muito fúnebre, porque já emendando a reta dos boxes, virando já pro retão ali, sem fazer aquele setor, eu não sei se era o norte ou sul, não lembro, sem fazer aquele setor todo, né? Se não me engano, Jacarepaguá tinha 5 quilômetros mais ou menos, reduziram para pouco mais de 3 nesse mutilado, e eu não fui, isso eu me arrependo, porque teve corrida de Indy no Jacarepaguá. Teve no Oval, no Oval, né? Esse eu não fui, esse eu poderia ter ido. Teve com vitória de brasileiro, vitória do André Ribeiro, ganhou no Rio, né? André Ribeiro. Agora, Jacarepaguá, eu tenho umas lembranças assim, por exemplo, eu tirei carteira de motorista em Jacarepaguá, ali era centro de prova. Garoto, não vai esquecer nunca mais, não vai esquecer nunca mais. Naquela reta eu estacionei. Mas que legal que você testemunhou, né? Justamente na última corrida de Fórmula 1, que legal que você pôde estar lá, que você viu, que você teve. Você teve nas duas pistas, né? Que o Brasil teve na Fórmula 1, né? Você tem como fazer antigo, né? Você tem como fazer uma comparação? Você acha que dá para fazer? De público, de estrutura? Então, é muito diferente, porque assim, a Fórmula 1 de 89 era muito. Cara, era quase mambembe, cara. Sim. As pessoas, assim, não tinha esse isolamento, essa segurança, sabe? Não tinha essa estrutura, as coisas eram muito mais, assim, é diferente.
a Fórmula 1, quando vem para Interlagos e chega nos anos 2000, vira um evento, mas assim, de um outro patamar, sabe? Quando eu vim pela primeira vez para Interlagos, eu acho que Interlagos como autódromo é quase que hoje, sei lá, como se fosse comparando, assim, vou trazer um paralelo, como se fosse um aeroporto e Jacarepaguá era uma rodoviária, assim, já ruins, você tá entendendo? Entendi. Um já é mais robusto e o outro era muito mais arcaico, digamos. Arcaico. Era assim, uma coisa assim. Tanto é que um dos motivos que dizem que Jacarepaguá perdeu o seu posto, né, na Fórmula 1 foi por conta de um acidente de pré-temporada que, se não me engano, um piloto francês ficou paraplégico, eu não me lembro o nome dele, nesse acidente, em Jacarepaguá. E a falta de estrutura, que ele teria ficado paraplégico por precariedade do atendimento, do centro médico, de tudo, e isso teria sido uma gota d'água para Jacarepaguá perder o seu lugar. Porque era realmente isso, cara. Era uma... Pô, assim, pra você ter uma ideia, a gente... Ela era bem cotada que a Fórmula 1 testava pneu aqui antes, né? Assim, tecnicamente, sim, ela era bem cotada, né? A pista, ela tinha uma coisa que hoje falam muito de Espanha, que é uma pista que tinha curva de raio longo, curva de raio curto, reta, trechos lento, então assim tinha uma coisa assim, uma variedade que era exatamente. Em um desses testes de pneu, um piloto ficou paraplégico num acidente aqui no Rio, e parece que essa teria sido a gota d'água. Porque, cara, não me surpreende terem dito isso, porque era mambembe, cara. Assim, o box de Jacarepaguá, eu andei muitas vezes ali, cara, era cercado de mato, eu falo. Mato. Era assim, um negócio assim, não é graminha, não. Era mato. Não, a gente via. Eu lembro das imagens, a gente via o mato mesmo. A gente via o mato. Então, assim, ali é uma região de mangue, então tinha cobra, jacaré. Assim, era uma situação que, cara, sem brincadeira. Era um negócio, assim, bem rudimentar, entendeu? Só que, assim, eu acho que aquilo era o normal da Fórmula 1 da época. Eu não sei se os circuitos da Europa, né? A gente foi para Monza depois, mas, assim, cara, uma outra realidade, uma outra época. Aí é outro, aí é futuro, é muito no futuro, né? Pegou a máquina do tempo e foi no futuro, né? Exatamente. Mas assim, se você comparar Jacarepaguá com Interlagos, é como comparar uma rodoviária ruim com um aeroporto de qualidade, entendeu? Entendi. Interlagos eu acho que Interlagos se preparou para receber e ficar com a Fórmula 1. E Interlagos foi melhorando com o tempo, né? Hoje você vai em Interlagos, a estrutura, pô, Sim, dos maiores, né? Eu arrisco dizer, dos autódromos que eu fui, Interlagos é um dos melhores. Principalmente para ver a corrida. Porque como você tem aquele relevo que você consegue ver vários pedaços da pista. De visibilidade de pista, não tem como. É difícil de comparar. Onde eu fiquei, a gente só vê o fim da reta, aquele negócio, e o pessoal vai embora. E acabou. Não, nenhuma se compara. Das que eu já fui lá fora, nenhuma se compara. Não. E o nome do piloto é o Philip Strafe. Eu até chequei aqui. Foi o piloto que ficou E foi em Jacarepaguá, né? Isso, Jacarepaguá, pré-temporada. Foi o Philip Strafe. Gente, o papo tá excelente aqui. Antes da gente terminar, caminhando agora pro finalzinho, o Antônio quer trazer aqui. O Antônio é um cara nota 10 demais, né? Além dele montar esse cenário todo de café com velocidade aí atrás dele, ele inclusive traz os números aqui do Brasil na Fórmula 1, que é uma maneira excelente da gente fechar essa live, umas estatísticas, né, Antônio? Eu trouxe aqui alguns números interessantes pra gente fechar sobre o Brasil na Fórmula 1. 32 pilotos brasileiros. Então é 32, né? Eu fiquei na dúvida se era 32 ou 33, então é 32. 32. 8 campeonatos. 101 vitórias com 6 pilotos. Olha o número, olha que número. 101. Com 7 equipes. 126 pole positions. 292 pódios. E 11 dobradinhas. Além das corridas aqui no Brasil, né? De 72, essa de 72 foi, na verdade, uma corrida convite, né? Foi até era esse campeonato. Era esse campeonato. Né? Isso. Mas foram o quê? 51 corridas até agora. Então, não, e as 101 vitórias, né, Antônio, colocam o Brasil, a gente esbarrou nisso aqui, em terceiro no ranking, né? Até hoje. Até hoje. Só a Alemanha e a Inglaterra têm mais vitórias do que Brasil. Né? E é impressionante isso, né? O problema é que a gente estacionou, né? A gente estacionou. Daqui a pouquinho a Holanda passa a gente.
Daqui a pouquinho daqui a pouquinho uma certa Holanda aí passa se bobear, né? Mas tem mais? Pode continuar. Se tiver mais, pode falar. Não, tá bom. É isso, né? Legal aí, alguns números aí para fechar. Fala, Carlos, que eu tô vendo a sua cara que você tá aí afoito. Eu conheço você já. Eu acho a observação importante nos números dos 32 pilotos. Nós tivemos 6, se contar com o Zé Carlos Passe, que tiveram assim maior relevância na Fórmula 1, né? Que é o Emerson, o Piquet, o Senna, Massa e Rubinho. Daí para lá passaram-se todos meio que... não conseguiram o que os outros 5 conseguiram. Passaram meio que de passagem pela Fórmula 1, né? Claro que tem, por exemplo, o Gugelmin, acho que foi o primeiro piloto a testar um carro com a transmissão borboleta. Eu vi isso em algum lugar falando, mas assim, não fizeram grande história na Fórmula 1, né? Com certeza a gente deixou de passar alguns aqui que a gente vai fazer. Eu tô com essa ideia agora já tem essa ideia de fazer em 2024 um especial Brasil na Fórmula 1, e aí falando mais de cada piloto, falar mais do Rubinho, falar mais do Massa, falar mais do Senna, falar mais do Piquet, porque hoje a proposta era essa mesmo, pegar a relação do público, do Brasil, da pista, da história, mas a gente vai, isso é um bom tema pra gente voltar. Quer completar antes de eu passar pro Antônio, Carlos? Só uma perguntinha, quem foi o último? Quem foi o último? O último o quê? O último piloto brasileiro na Fórmula 1. O último piloto brasileiro na Fórmula 1 foi o Massa, né? O Massa, em 2017. O Pietro, correu as 2 corridas. Ele fez essa para pegar a gente. O Pietro naquelas 2 corridas, né? É verdade. Olha tá só, contando, cara. Olha como que algumas coisas são. Automobilismo é percepção, né? Como que a percepção não ficou, né? E não corrobora ficou. com aquilo que eu tô dizendo, né? Alguns passaram e só passaram. Isso. E uma outra coisa que também não podemos deixar de falar, esbarramos aqui, mas é uma coisa que merece também ser mais aprofundada, porque teve uma importância gigantesca, foi a equipe brasileira, Copersucar, Fittipaldi, que passaram Adrian Newey, passaram Harvey Prostwaite, passaram pilotos, né? Passaram o Ingo Hoffmann, Chico Serpa, vários pilotos brasileiros. Enfim, também é um tema que não pode deixar de ser esbarramos, mas claro que merece também reconhecimento e até mais análise, quem sabe, futuramente. Com essa turma legal aqui, dá pra gente fazer uns 3, 4 programas na sequência aqui. Esses caras viram madrugada, a gente tá quase de madrugada aqui gravando, quase tá chegando. Se deixar, esses caras vão madrugada dentro, porque são caras nota 10, excelentes. Pessoal, o papo foi ótimo, muito obrigado mesmo aí vocês trouxeram informação, vocês trouxeram pontos de vista legais, muita análise bacana. Eu tenho certeza que quem assistiu essa edição gostou. E se gostou, não tem como não deixar o like, hein? Essa edição eu vou cobrar like, hein? Apesar de que ela só vai ao ar um tempinho depois do que ela tá sendo gravada, essa eu vou cobrar o like. O Alberto fez um negócio assim, cara, ele fez um like assim e apareceu um joinha na tela dele, quer ver? Olha lá, eu não sei como é que o cara faz isso. Olha lá, velho, que aparece um joinha na tela. O cara tem umas loucuras lá, umas programação maluca lá no computador dele. Mas, gente, muito obrigado, Carlos, muito obrigado, Alberto, muito obrigado, Antônio. Valeu demais mesmo, foi um prazer aqui ter falado com vocês. E a gente pode voltar a falar desse tema mais vezes aí no futuro no canal. A gente segue com os nossos especiais de intertemporada. A gente segue com as nossas análises, com um conteúdo diferente para tentar preencher esse momento sem Fórmula 1. E você, se gostou dessa live, não só deixa o seu like, você também pode conhecer os programas de apoio do canal, que estão passando aqui embaixo da live o tempo inteiro. Eu chamo de live, eu estou chamando todas as gravações de live, mas todo mundo entende que a cabecinha aqui custa virar a chave. Valeu, galera. Até a próxima. Muito obrigado mesmo aos 3 aqui. Valeu. Muito legal mesmo. E fiquem ligados, porque na próxima semana tem mais Café com Velocidade aqui no nosso canal do Café. Valeu, galera.